Olá, tudo bem? Bom, hoje é 26 de março de 2020. Eu estou falando de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estamos em quarentena, então é uma atividade que eu estou fazendo em quarentena. Eu e a minha família estamos em casa e desejo que todos vocês estejam bem, que fiquem bem e que a gente consiga superar esse momento difícil pelo qual passa o Brasil e toda a humanidade. Bom, eu fiquei de organizar uma transmissão ao vivo, uma live, sobre um assunto que alguns colegas, alguns amigos pediram para que eu tratasse e diz respeito ao tema laudos antropológicos judiciais sobre áreas reivindicadas como terras indígenas no Brasil. Eu trabalho com esse assunto desde 2003, quando eu participei do primeiro laudo de natureza antropológica, histórica e arqueológica sobre uma terra indígena chamada Buriti, uma área tradicionalmente ocupada pelos Terena. Era a ampliação de uma área já reconhecida como terra indígena. Depois, em 2007, eu participei de outro estudo de uma outra área, também em Mato Grosso do Sul, porém uma área de ocupação tradicional dos Kaiowá, chamada Inhanderu Marangatu, na fronteira com o Paraguai. Esses dois trabalhos, Terra Indígena Buriti, primeiro sobre os Terena de Buriti, o laudo completo está aqui, com apenas um prefácio novo e correções formais de digitação, enfim, citações, mas é a perícia em si na íntegra, está na internet, pode ser baixado diretamente da minha conta no site academia.edu e em outros locais também. E em Anderu, Marangatu, da mesma forma também pode ser baixado gratuitamente lá e em outros espaços também. Bom, algumas perguntas que as pessoas fazem normalmente quando eu vou tratar sobre esse assunto, né? A primeira questão que vem à tona é o que são terras indígenas. No caso do Brasil, esse é um conceito jurídico e está impresso no artigo 231, parágrafo 1º da Constituição de 1988. Peço licença para ler aqui. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. O conceito de terra indígena não tem a ver com terra ocupada antes da chegada dos primeiros invasores europeus, lá antes de 1492 ou 1500. Também não diz respeito a um conceito de terras ocupadas imemorialmente, ou seja, uma profundidade temporal enorme. Então a gente não está falando de terras ocupadas na época de Cabral, no século XVI ou XVII. Então nós não estamos falando de simplificar a coisa, dizendo que Copacabana poderia ser terra indígena, São Paulo ali, Morumbi, enfim, poderia ser terra indígena. Não se trata disso. Nós estamos falando das áreas reivindicadas por comunidades indígenas como terras indígenas, que são áreas que elas ocupam há muito tempo. Às vezes pode chegar a uma profundidade temporal muito grande, mas que elas estavam ocupando no século XX.
Geralmente as terras reivindicadas como terras indígenas são terras que estavam sendo ocupadas ou estão sendo ocupadas desde o século XX, né? Às vezes as populações não estão, as comunidades não estão dentro delas porque foram expulsas delas no século XX, não foram expulsas lá no período colonial. Aí é década de 1940, 50, 70, enfim, depende de cada região, de cada situação. Não dá para generalizar dizendo que seria assim ou assado em todo o país. E uma segunda questão é dizer o seguinte, que são laudos periciais. Mais especificamente, o que são laudos antropológicos, judiciais ou periciais. Laudo é um estudo técnico, científico, que se faz para a justiça. No caso de processos que envolvem terras indígenas, esse estudo técnico científico é feito para a Justiça Federal. Somente um profissional nomeado por um magistrado pode ser chamado de perito, nomeado para esse tipo de finalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas confundem. Durante a elaboração de um laudo antropológico judicial, o perito representa o juízo. Ele é, portanto, uma pessoa que não está ligada a parte alguma. Ele não pode ser amigo ou inimigo de uma ou outra parte ou de todas as partes. Ele tem que atuar com imparcialidade, e a imparcialidade é atingida por meio de sua conduta ética e por meio do rigor científico impresso em seu trabalho. O perito atua em campo como se fosse, como se diz entre os operadores do direito, como se fosse os olhos e os ouvidos do próprio juiz. Então, como é que isso ocorre? Em geral, as populações indígenas, as comunidades indígenas se organizam e reivindicam uma área como terra indígena, fazem essa reivindicação junto ao Estado brasileiro. Às vezes isso leva mais de 10 anos até que a FUNAI constitua um GT, um grupo de trabalho que é coordenado por um antropólogo, mas dele participam profissionais de outras áreas, biólogos, geógrafos, enfim, depende de cada um GT, e faz um relatório de identificação e delimitação sobre uma determinada terra indígena. E isso é feito, no caso do Brasil, a partir de orientações legais. Decreto 1775 de 1996 e também vocês podem consultar a portaria 14 do Ministério da Justiça, também de 1996. Então, é a partir desse tipo de orientação jurídica que o GT vai a campo e faz o estudo. Bom, depois que se faz isso, a FUNAI ela costuma publicar os trabalhos no Diário Oficial. Ela publica todos os que forem aprovados tecnicamente e politicamente pelo órgão. Aí tem um resumo circunstanciado que sai no Diário Oficial da União e, portanto, aí se torna público esse trabalho, o ato de publicização dos atos, né? Dos atos, no caso de um órgão público. Bom, antes disso ou depois desse processo administrativo, o assunto pode vir a virar um processo judicial. As partes que se sentirem prejudicadas com isso
podem acionar a Justiça Federal. E aí, geralmente, uma ou outra parte pede para que se faça uma perícia judicial de natureza antropológica sobre a área em disputa. O juiz, então, ele vai nomear alguém que seja um expert, que seja um profissional, normalmente com um antropólogo, que vai realizar esse trabalho. Ele pode fazer isso consultando a Associação Brasileira de Antropologia, e ela pode indicar vários dos seus associados, das suas associadas, os nomes dos que são especialistas para aquela região, para aquele povo, e o magistrado escolhe quem ele entender que seja o mais apropriado. Mas também ele pode tomar essa decisão de outra maneira, pode consultar programas de pós-graduação em antropologia, universidades da própria cidade ou estado onde ele atua. Isso varia muito de uma região para outra, mas o que eu entendo que seja o ideal é que o magistrado consulte a ABA, Associação Brasileira de Antropologia. Ela manda a relação dos profissionais que ela entende que estão aptos a produzirem esse tipo de relatório técnico científico, e de posse de vários nomes, o magistrado escolhe quem ele entender que seja o mais conveniente para a ocasião. Portanto, eu queria aqui para explicar que quando num processo desse, as partes, FUNAI, Ministério Público, os fazendeiros, colonos, prefeituras, enfim, nomeiam seus especialistas para tratar do assunto, para representá-los durante a elaboração de uma perícia. Esses seus especialistas, seus experts, são assistentes técnicos. Só o nomeado pelo juiz é perito. Portanto, só ele faz o laudo pericial. Bom, normalmente quem faz isso é um antropólogo. Eu quero dizer, especialmente para colegas arqueólogos, historiadores, que às vezes até gostariam de participar, até pode participar, mas o profissional mais indicado é antropólogo, e não é qualquer antropólogo também. É o antropólogo que tem a especialização, que seja um expert em etnologia indígena. E aí, se a pessoa trabalha com Caingangue e a perícia for sobre uma área reivindicada como sendo terra Caingangue, o mais ideal é que se tenha um etnólogo especialista em Caingangue. Assim vale para Kaiowá, Guarani, Terena, enfim, depende de cada região, porque às vezes a pessoa pode ir para uma área que a população indígena não se expresse bem em português, enfim, a pessoa também não conhece a literatura, a dinâmica da sociedade, enfim, por isso que a orientação ideal, digamos assim, seria do magistrado consultar a aba para a aba indicar nomes, né? Bom, quais são os procedimentos científicos que se utilizam em campo? Como é que a gente faz isso? Bom, quando o profissional é nomeado perito para uma área, ele é notificado oficialmente dessa nomeação. E aí ele pode aceitar, mas ele também pode declinar. Para declinar, ele vai ter que apresentar razões para isso. E aceitando, ele tem que agir com imparcialidade. Então, não pode ser perito de uma área e estar no Facebook postando juízo de
valor sobre aquela área durante a perícia, por exemplo, ou antes dela, entende? Porque aí a pessoa se torna parcial. Quando ela responde para o juiz aceitando, ela deve apresentar quais serão os procedimentos científicos que irá utilizar, o prazo previsto como o necessário para a realização dos trabalhos de campo, de pesquisa em acervos, em bibliotecas, em arquivos, enfim, elaboração. E tem que apresentar os honorários também, e a própria Associação Brasileira de Antropologia tem uma tabela de honorários para isso, e as exceções de áreas de difícil acesso, que se tem que ir de avião, depois pegar carro tracionado, pegar barco, enfim, isso tudo tem que ser é, dimensionado nos honorários. Por isso que às vezes uma perícia pode ter aí um custo razoável por conta de todos esses custos. Eventualmente, trabalhos de terceiro, elaboração de mapas, por exemplo, deve estar tudo pensado nos honorários. Então, o perito ele paga imposto de renda e tudo, e o que ele recebe líquido é para pagar todas as despesas. Bom, como que se faz o trabalho de campo? Ele é feito com procedimentos científicos comuns à antropologia. Basicamente, a antropologia desenvolveu ao longo de mais de 100 anos aí, um procedimento, um conjunto de procedimentos que nós chamamos de etnografia. É um processo, uma maneira como a gente produz conhecimento, mantendo interlocução vis-à-vis com as pessoas. Ela também é vista como um produto também, então tem uma espécie de etnografia sobre tal assunto. Mas em campo, com comunidades indígenas, há um conjunto de procedimentos científicos que se utiliza para compreender, digamos assim, o idioma cultural das comunidades indígenas. Então, método genealógico para compreender as relações de parentesco, a organização social, para se compreender a memória individual, a memória coletiva da comunidade sobre aquele território, quais os vínculos que ela mantém com aquela área, enfim, como é que se deu os conflitos ali, se for o caso, enfim. Isso tudo é feito de uma maneira tal a responder a todas as perguntas, a todos os quesitos apresentados, tanto pelo juízo como pelas partes. Então, em geral, uma perícia tem mais de 90, às vezes mais de 100 quesitos para responder, e aí normalmente se divide uma perícia em quesitos do juízo, quesitos dos autores, quesitos do Ministério Público Federal, quesitos da FUNAI, ou uma pessoa pode fazer, um perito pode fazer um texto inicial explicando o assunto, mas tem que responder os quesitos. Não dá para ignorar os quesitos, né? Sobretudo os quesitos que dizem respeito à expertise dele. Porque, obviamente, se uma pessoa vai como uma antropóloga, não cabe a ela responder quesitos de natureza jurídica, porque foge à expertise e a pessoa pode dar uma resposta equivocada, né? Pois bem, quando nós vamos a campo, nós trabalhamos muito com a memória das pessoas. Então, a gente conversa muito com as pessoas, homens, mulheres de diferentes idades, para compreender a relação deles com o território.
Só para citar alguns exemplos, né? A pessoa diz que nasceu ali, que morou em tal lugar ali, que os pais morreram ali, então a gente vai saber onde nasceu, onde morou, onde os pais estão enterrados, caçava, pescava, tinha roça ali, nós vamos saber onde que são esses locais. Tem morros, tem rios, eh, que são moradias, por exemplo, de seres sobrenaturais, nós vamos saber. E quando a gente vai para lá, nós vamos saber isso com precisão. Então, nós utilizamos aparelho, por exemplo, GPS, nós vamos marcar esses pontos. A gente produz mapas, hoje em dia são fáceis de serem feitos. Quem não sabe utilizar um GPS desse, um próprio celular, por exemplo, se é um iPhone 5, tem um GPS de precisão boa para esse tipo de trabalho. Eu já testei, por exemplo, o iPhone XR com o GPS Garmin e a precisão deles foi é, idênticas praticamente. Então é tranquilo. A gente faz registro fotográfico de toda a área, levantamos documentação histórica em arquivos como os da FUNAI, Museu do Índio, Biblioteca Nacional. Por vezes vamos a cartórios, ver registro de nascimento, casamento, óbito. Olhamos a cadeia dominial das propriedades, que a área incide sobre elas. A gente ouve os índios, ouvimos as outras partes também, sejam quais forem, né, os fazendeiros, colonos, empregados dos fazendeiros, enfim, e para compreender toda essa situação. E uma questão que é muito importante na perícia é que às vezes nós podemos contar com o próprio juiz ou a juíza em campo. Ou seja, o magistrado vai a campo durante a realização da perícia. Isso é muito bom porque é o próprio juízo vendo o trabalho do perito, se está trabalhando realmente com o rigor científico que se predispôs, como é que os assistentes técnicos das partes estão se comportando, como é que eles trabalham em campo, se tem conflitos, pode ouvir mulheres, homens, a gente ouve até crianças para saber como é que os pequenos pensam sobre seu futuro naquela área. Enfim, é um trabalho muito complexo, mais complexo do que trabalhos acadêmicos. Mais complexo, às vezes, do que uma dissertação de mestrado, que é para ser concluída e defendida, às vezes, entre 24 a 30 meses, ou uma tese de doutorado, que às vezes varia entre 48 até 60 meses, né, para ser concluída e defendida. Às vezes uma perícia ela é feita em 3, 4 meses e tem uma densidade enorme de dados, são centenas de páginas, mapas, documentos, etnografia bem feita, com uma linguagem acessível para o magistrado, para os operadores de direito. Então, se eu uso um termo mais próprio da antropologia, primo paralelo, primo cruzado, os termos que eu posso utilizar para explicar relações de parentesco, eu tenho que deixar isso devidamente esclarecido para o juiz. Então, é uma linguagem diferente de uma linguagem meramente acadêmica, né? Eu também preciso compreender minimamente sobre direito. Se o
o juiz pode perguntar assim, ao tempo em que os autores obtiveram o título de propriedade da área, os indígenas tinham a posse dela. Aí vou ter que compreender a diferença de propriedade e posse. Mas o que o juiz quer saber é se quando, por exemplo, os fazendeiros conseguiram a titulação dizendo que aquela área seria propriedade privada deles, os índios estavam ali, eles moravam ali. Bom, se eles moravam, como é que eles viviam ali? Quais eram as pessoas que estavam ali? Eles foram vítimas de algum processo de esbulho? Eles foram expulsos daquela área? Se foram, quando que isso ocorreu? Quem que fez isso? Para onde eles foram? Quais as consequências disso? São questões que a gente costuma explicar. Às vezes as pessoas pode perguntar na perícia, eles são índios mesmo? Nós vamos explicar isso com base na lei e a partir de uma etnografia que se produza sobre o assunto. Então, todo tipo de perícia antropológica sobre terras indígenas implica uma necessidade de fazer um trabalho de campo, às vezes por semanas, né, em ambientes muito tensionados, com muitos conflitos. Então, eu costumo ficar 1, 2 semanas no máximo, for direto. Às vezes eu volto se eu achar que é importante para outro período, mas eu costumo responder todos os quesitos a mim apresentados, né? Especialmente os quesitos que dizem respeito à expertise que eu tenho. Mas queria lembrar que a perícia não é sentença. O perito não é juiz, ele é auxiliar. Ele auxilia o juízo. Ele produz um estudo técnico, científico, que pode ser utilizado pelo magistrado para compreender melhor os fatos, formar opinião e proferir uma sentença. Tá ok? Então eu convido as pessoas que têm interesse em estudar mais esse assunto a lerem, por exemplo, esse trabalho que é muito importante, A Perícia Antropológica em Processos Judiciais. É um trabalho de 1994, feito pela ABA a partir de eventos, tem a participação de antropólogos, juristas aqui, é um trabalho muito importante, está na internet, pode ser baixado gratuitamente. Para quem quiser ver trabalhos mais recentes, eu sugiro, por exemplo, esses trabalhos mais recentes de 2015, Laudos Antropológicos em Perspectiva, uma organização do professor João Pacheco de Oliveira, um dos maiores especialistas no assunto, juntamente com os colegas Fábio Moura e Alexandra Barbosa da Silva. Aqui tem vários trabalhos e várias experiências, está na internet também, pode ser baixado para acesso. Eu tenho vários trabalhos na internet e artigos, estão todos na minha conta academia.edu. E olhando aqui, quem tiver mais interesse, pode baixar trabalhos como esse aqui, uma coletânea da legislação indigenista brasileira, está na internet com versões mais atualizadas. Enfim, tem um conjunto de obras que eu gosto de ler, por exemplo, o professor Marco Antônio Barbosa, escreve muito sobre direito indigenista, que é importante. Então, a perícia, ao contrário do que algumas pessoas podem achar, costuma ser feito com muito rigor científico, com muita imparcialidade. Não confunde imparcialidade com neutralidade. A imparcialidade é o rigor científico e busca contribuir para que
a justiça possa se valer de um estudo técnico e científico para a tomada de decisão, tá bom? Eu fico à disposição de dúvidas, de perguntas que quiser fazer a mim. Isso pode ser feito pelas redes, eu estou em várias redes, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, onde fizerem as perguntas, eu responderei da melhor maneira possível. Um grande abraço e fiquem bem.